Vamos continuar então nossa leitura expositiva do livro de Atos. Hoje, Atos capítulo 14, de 1 a 28. Nós terminamos a semana passada o capítulo 13. Então, rapidamente a gente viu o capítulo 13 foi o início da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e João Marcos, né? A igreja de Antioquia enviou esses missionários e eles viajaram ali para alguns lugares que eu vou lembrar vocês usando o mapa ali logo após a minha introdução aqui. Eles foram para Chipre, a ilha, pregaram ali na ilha, já teve uma conversão de uma pessoa importante. A gente viu que João Marcos ele volta para Jerusalém e nos parece que o entendimento de Paulo foi que João Marcos os abandonou durante a viagem, tá? Ele se sente abandonado, e isso causa um problema mais à frente, que eu tenho um spoiler a semana passada com Paulo e Barnabé. A gente viu o testemunho de Paulo a semana passada em Antioquia. Tinha duas Antioquias, tá bom? A Antioquia da Síria, que é onde Paulo foi enviado, e Barnabé, e a Antioquia da Pisídia, que é justamente essa onde ele prega a pregação que nós estudamos a semana passada. E ele prega sobre o Evangelho, explica ali na sinagoga daquela cidade a respeito de Jesus, da ressurreição, que ele é o Senhor, que ele é o Messias, né? E Paulo usa toda a escritura sagrada. Nós estamos vendo que existe um padrão, gente. Nós vimos as duas pregações de Pedro logo no início do livro, e nós vimos a semana passada a pregação do apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária. O que você encontra de comum nas pregações? Eles estão interpretando o Antigo Testamento, os Salmos, a lei, os profetas. Paulo e Pedro, os apóstolos, eles, ao ler o Antigo Testamento, eles interpretam o Antigo Testamento à luz do que Jesus é, do que ele é, do que ele fez, da sua morte, da sua ressurreição e da sua segunda vinda. E isso é um padrão de interpretação da nova aliança. Então, nós que lemos o Antigo Testamento, nós pastores, né, que pregamos o Antigo Testamento, nós precisamos entender como Jesus ensinou a ler o Antigo Testamento, como Pedro pregou o Antigo Testamento, como Paulo pregou, para que nós, né, possamos pregar de maneira correta. Não usarmos o Antigo Testamento de forma inadequada no que diz respeito à nova aliança, à mensagem central. E tudo deve girar, portanto, em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu espero que todos estejam entendendo isso. Tá? E a semana passada foi muito claro, quem participou, está gravado tudo isso, gente. Quem precisar estudar novamente, né, ler novamente as passagens, está tudo no canal do YouTube, todas as lições. É só voltar lá no que você quer relembrar e assistir novamente. Eu incentivo você, da semana passada principalmente, né, dá uma lida novamente no texto, ouça novamente a leitura que eu fiz na semana passada e entenda a pregação de Paulo, como ele fala a respeito de Jesus usando o Antigo Testamento e textos de profetas, textos dos Salmos, tudo apontando para quem Jesus é, para quem Cristo é. Tudo bem? E hoje nós vamos, então, no capítulo 14, iniciar essa passagem do versículo 1 a 28. A ideia central nessa passagem aqui a pregação dos missionários desperta repetidamente uma reação dividida de recepção favorável por parte de alguns judeus e gentios e oposição firme, hostil, às vezes violenta, por parte de outros. Então, você percebe que não existia meio termo. Ou as pessoas amavam o evangelho, amavam a Cristo e se entregavam a Cristo, ou elas odiavam aquela pregação e muitas delas queriam perseguir
e atacar a pessoa que estava anunciando o evangelho. Não existe um meio termo. Hoje, na nossa sociedade, a gente consegue ter um meio termo. Nós temos pessoas que nem amam a Cristo de coração e nem amam o evangelho e nem se convertem de uma forma 100%, vamos dizer assim, e não odeiam tampouco o evangelho. Elas simplesmente são simpatizantes do evangelho, simpatizantes do cristianismo, da vida cristã. É o que a Bíblia em Apocalipse fala o que é morno, né? Que Deus vai vomitar. Melhor que fosse frio ou quente. Então essa mornidão, esse estado do meio, ele não é possível, não é aceito de maneira alguma por Deus. Nós precisamos pensar na nossa vida cristã diante dessa verdade. E nós estamos vendo que quando Paulo pregava, quando Barnabé pregava, Pedro pregava, lá no início, ou as pessoas tinham uma reação favorável ao Evangelho, de crer no Evangelho, de fato, de coração, e viver o Evangelho e começar a pregar o Evangelho, ou eles rejeitavam o Evangelho completamente, odiavam e queriam muitas vezes até matar aqueles que estavam anunciando o Evangelho. E esse texto vai deixar isso claro aqui para a gente. Os emissários, né, os pregadores do Evangelho, eles prosseguem com sua viagem para o sudeste, pela via Sebaste. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa, tá bom? Para você ver o que era essa via. Olha lá, do Império Romano, né? E aqui. Ele estava aqui em Antioquia da Pisídia. Na verdade, nós vimos que ele estava aqui baixo. Ele pega esse trajeto aqui, ó, chamado Via Sebaste. É uma estrada pavimentada do Império Romano, importante. O pavimento, na verdade, era esse. Eu mostrei aqui antecipadamente. É dessa forma assim, ó. Essa é a Via Sebaste. Uma foto dela, tá bom? Dessa forma era a pavimentação dessa via. Não era asfalto igual a gente, né? Era desse jeito aqui. E eles pegaram então essa via. Nós vimos a semana passada que se eles pegassem aqui mais direto, dava quase 200 quilômetros de distância até Antioquia da Pisídia. Como ele faz pela via Sebaste, mais ou menos ali, gente, é mais de 250 quilômetros a pé percorrido até eles chegarem em Antioquia da Pisídia. E depois eles continuam a via Sebástia até Icônio e Listra. E depois pegam uma alternativa, uma via alternativa até Derbe, que a gente vai ver. Tá? Esse é o mapinha da viagem missionária de Paulo e Barnabé depois que eles passaram pela ilha de Chipre. E é nesse território aqui que nós vamos ver o que está acontecendo hoje aqui, tá? De forma mais ampla, olha lá, seria esse mapinha aqui, lembra? Eles saíram aqui de Antioquia, ó, saíram dessa Antioquia da Síria, foram para Chipre, Pafos, lembra? Aí pegaram de Pafos a Perge. De Perge, eles pegam essa via Sebaste, vão a Antioquia da Pisídia, vão a Icônio, olha lá, ó, depois Listra e Derbe. Tá? Esse é o percurso que esses homens estão fazendo nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E João Marcos, até certo ponto, depois João Marcos volta para Jerusalém. Tudo bem? Então, os emissários do Evangelho, Paulo e Barnabé, eles prosseguem sua viagem para o sudeste pela via Sebaste, a estrada pavimentada construída por Augusto para ligar as colônias militares da região Icônio e Listra. Em seguida, eles pegam uma estrada secundária de terra para Derbe. Então vamos voltar lá no mapinha, ó. Essa estradinha de terra depois aqui para Derbe. Depois de Listra, eles vão até Derbe, já não é mais essa via Sebaste pavimentada. O Império Romano fez justamente para ligar essas colônias romanas que estavam nessa região aqui. Tudo bem? Voltando. Então, ó, em Icônio, deixa eu lembrar algo também antes de prosseguir as minhas colorações aqui, gente.
Todas as vezes que eu colocar vermelho escuro, são os apóstolos falando ou algum pregador, tá bom? Todas as vezes que eu colocar essa cor aqui, ó, é alguém falando em primeira pessoa. As outras cores eu coloquei para identificar que nós estamos mudando de lugar. Então, todo esse acontecimento que está em Icônio está nessa cor aí, que eu não sei que cor que é essa para vocês aí. Aí, quando eu mudei aqui para o verde, é porque está em Listra, tá bom? E quando eu mudo, ó, vermelho é porque o apóstolo está falando em primeira pessoa, é a pregação. Quando muda para Derbe, eu mudei novamente para essa coloração. Então, a coloração nessa passagem indica os locais. Eu estou mudando de cor porque está mudando de local, para você identificar bem que está em outra cidade. Tá? E no preto aqui em último, porque está em várias, ele cita várias regiões aqui, até voltar à base missionária que a gente vai ver. Tudo bem? Questão didática. Então, em Icônio, onde fica Icônio? Aqui, ó. Então ele sai de Antioquia da Pisídia, da semana passada, onde ele pregou na sinagoga, e vai para Icônio. Tá? Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Você percebeu que quando eles foram para Chipre, Antioquia da Pisídia, nas regiões que a gente leu, o primeiro lugar que Paulo e Barnabé procuravam era uma sinagoga judaica. Lembrando que toda a promessa de Deus foi feita ao povo judeu. Mas essa promessa, a partir do cumprimento dela, deveria se espalhar e abençoar todas as famílias da terra. Alguns judeus entenderam isso, outros judeus não entenderam isso. Os que não entendem isso, que o Evangelho, através de Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, é para todas as nações, eles causam confusão e eles causam problemas seríssimos para aqueles que estão anunciando o Evangelho. Mas Paulo e Barnabé, ao entrar numa cidade, em respeito ao próprio povo deles e à cultura da onde vem o Evangelho, que é o povo judeu, eles então falam e anunciam em primeiro lugar para os judeus, ou para uma sinagoga, porque essas sinagogas não eram formadas somente de judeus, eram lugares afastados de Jerusalém, né, da Judéia ali, e essas sinagogas tinham gentios, também de outros povos, que frequentavam também a sinagoga judaica. Tudo bem? Então, olha lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como de gregos. Então eles pregaram a palavra de Deus, eles pregaram, explicaram, ensinaram a escritura de tal modo, né, de tal forma, com tanta clareza, poder, autoridade e entendimento, que uma multidão creu, acreditou e colocou fé na pregação de Paulo e Barnabé. E dentre esses que creram estavam judeus e gregos. Então, judeus e não judeus, que acreditaram na pregação do apóstolo Paulo e Barnabé. Mas, olha o mas aqui, preste bem atenção. Mas, os judeus que não tinham crido, então, os judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos, dos gentios contra os irmãos. Então, o que começou ali? Aconteceu uma divisão. Os judeus que não acreditaram na pregação do Evangelho, que não acreditaram que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o Libertador de Israel, né? Aquele que é o cumprimento das promessas, que iria salvar a humanidade. Quem não acreditou nessa mensagem, os judeus que não acreditaram, em vez de ficar quietinho e não acreditar, ir embora, eles não faziam isso. Para eles era algo tão sério, eles começavam a fofocar e, né, colocar brasa na cabeça dos outros e acender, inflamar o coração de outras pessoas para se levantar contra os pregadores.
E eles vão irritar ali, né? Incitar, irritar os ânimos dos gentios contra os irmãos, quer dizer, aqueles que acreditaram no evangelho. E é isso que está acontecendo aqui. Então começa, o que você está percebendo? Começa a acontecer uma divisão no judaísmo. Judeus que acreditavam que Jesus era o Messias e se convertia ao evangelho, e judeus que não acreditavam de forma nenhuma, e eles começavam a perseguir aqueles que pregavam o evangelho. Essa divisão começa a acontecer, e isso depois começa a ser levado para dentro uma discussão dentro da igreja. O que é a igreja? É uma comunidade do Cristo. A igreja é a comunidade de Cristo, comunidade daqueles que agora têm a fé que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Essa comunidade é formada de judeus que acreditaram no Evangelho e de outros povos que acreditaram no Evangelho, se tornando, então, um só povo de Deus. Isso é a igreja. Essa igreja começa a ter problemas, porque judeus e gentios começam a ter discussões sobre algumas coisas que Paulo tem que orientar depois em suas cartas, e inclusive no livro de Atos, nós vamos ver algo no capítulo 15, o próximo capítulo, algo importantíssimo sobre esse assunto. Tá? Então, embora, graças às suas cartas, Paulo seja conhecido como apóstolo aos gentios, já deve ter ouvido isso, né? O grande apóstolo enviado aos gentios, Atos retrata Paulo envolvido em uma missão para alcançar judeus. Apesar dele ser conhecido como apóstolo gentios, Paulo nem em um momento negligenciou o seu povo. Nem em um momento ele deixou de procurar, em primeiro lugar sempre, pregar o evangelho ao seu povo, aos judeus. Ao ver os judeus rejeitando a Cristo e a mensagem do evangelho, ele então continuava proclamando o seu evangelho aos outros povos, às outras nações. A sinagoga continua a ser base para o evangelismo, como a gente está vendo. Mais uma vez, alguns judeus, não todos, você lembra que alguns creram, né? Agora, alguns não creram. Esses que não creram, incomodados com a mensagem e com sua eficácia, eles incitam os gentios contra os missionários. Estes opositores judeus não desejam apenas voltar a opinião pública contra Barnabé e Paulo. Eles não querem só colocar as pessoas contra Barnabé, eles querem cometer violência. E eles tentam recrutar a ajuda de gentios para recrutar para serem violentos contra os missionários, Paulo e Barnabé. Tudo bem? É isso que está acontecendo aqui. Vamos lá. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio. Então, apesar de perseguição, apesar de tentativas de violência, apesar de tentarem contra ele, eles ainda conseguiram ficar mais um tempo, e o texto diz bastante tempo, em Icônio. Continuando fazendo o que em Icônio? Falando ousadamente no Senhor. O qual, quer dizer, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, por meio de Barnabé e Paulo, se fizessem sinais, prodígios. Apesar das tentativas, dos opositores judeus de fazê-los recuar ante a perseguição, eles se recusam a ceder. Então, apesar de serem perseguidos, Paulo e Barnabé, eles se recusam a ceder. Maior oposição fez brotar o que neles? Medo? Não. Ousadia, mais ousadia. Então, eles falavam a palavra de Deus ousadamente. Eles fazem frente a essa oposição com a mensagem de sua graça. Olha que interessante. Esse termo aqui, a mensagem de sua graça, na verdade é um modo resumido do Evangelho, de se referir à história, olha lá, a história da vida, da morte
e da ressurreição de Jesus, que resultou na oferta de perdão dos pecados, tanto para judeus como para gentios. Então, o que é a mensagem da graça de Deus? É justamente a vida, a morte, a ressurreição de Jesus e o resultado disso, que é a dádiva do perdão dos pecados para aquele que crê, seja judeu, seja gentio. E isso acontecia com sinais e maravilhas. E Deus, o Senhor, estava operando ali em Icônio, né, no meio das pessoas. Os sinais e maravilhas realizados pelos primeiros apóstolos e continuados por Estevão em Jerusalém também são realizados aqui e no mundo gentílico por Paulo e Barnabé. Tudo bem por enquanto? Todo mundo aí entendendo? Posso continuar, né? Qualquer coisa, escreve aí para eu explicar melhor. Mas o povo da cidade, então o povo de que cidade? De Icônio, lembra que nós estamos aqui nessa cidade. O povo da cidade se dividiu. Uns, né, foram para o lado dos judeus opositores. Outros ficaram e acreditaram nos apóstolos. Então a cidade, gente, ficou um tumulto, dividida. Essas mensagens, elas mexiam com a comunidade inteira. Isso que a gente tem que entender. Mas o apóstolo vai lá, prega na sinagoga e aquilo mexe com a cidade, mexia com a cidade toda. Todo mundo falava para todo mundo, olha, tem um Paulo e um Barnabé, eles estão falando que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, você concorda com isso? E começavam a murmurar, não, vamos lá ouvir esse negócio direito, né? Não, de forma alguma, não, vamos juntar com aqueles judeus, vamos tirar esses homens dessa cidade, não, eu acredito. E começava então uma divisão dentro da cidade, e a religiosidade era muito forte, muito importante, levantava os ânimos das pessoas ao ponto de algumas se tornarem violentas. Tá? Então, o que acontece aqui? Surge um movimento entre os gentios e os judeus. Olha só, surge um movimento. Então, imagine o povo se movimentando, se ajuntando. Olha, vamos lá, vamos reunir aqui, vamos falar com as autoridades, vamos falar, né, falando dos nossos dias, vamos falar com os vereadores, com o prefeito da cidade. Vamos tentar organizar aqui e falar para que eles nos ajudem a perseguir esses homens. Então, esse movimento de judeus e gentios que não acreditaram no Evangelho, junto com o apoio das autoridades da cidade, eles queriam o quê? Maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Então, eles fizeram um movimento oficial, gente, apoiado pelo governo. Então, esses homens, por não acreditarem na mensagem e simplesmente assim achar uma ojeriza, algo horrível, né? Que não é isso, que Jesus não é esse Cristo, ele não é filho de Deus, ele não ressuscitou. Quer dizer, eles não acreditaram em nada disso, ofendidos com essa mensagem, que é verdadeira, mas ofendidos com isso, vão às autoridades e pedindo autorização, talvez pessoas e oficiais das autoridades da cidade ali. Para quê? Para maltratar Paulo e Barnabé e apedrejar esses homens. Quando Paulo e Barnabé eles souberam disso, quando eles souberam que a perseguição não era mais esporádica, ela estava organizada de forma do governo ali, algo muito formalizada, inclusive autorizada pelo governo, o que eles fazem, gente? Eles fazem o que tem que fazer. Eles fogem. Eles não foram chamados, isso é importante, eu escrevi aqui, mas eu adianto aqui. Os apóstolos, os cristãos, nós não fomos chamados para morrer. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Se necessário for, nós vamos encarar a morte por testemunhar de Cristo. Mas ninguém aqui está buscando morrer. Eles também não buscavam morrer. Então, quando eles percebiam que a vida estava em risco, em alto risco, e que eles não tinham uma ordem expressa de Deus para permanecer no lugar, eles iam fugir, como qualquer pessoa. Nós vamos ser mortos aqui, vamos fugir para outra cidade. E o que eles vão fazer na outra cidade? Pregar o evangelho. Tá?
Então, quando Paulo e Barnabé eles ficaram sabendo que esses judeus, junto com os gentios, estavam autorizados, né, pelo governo, formalizados ali pelo governo, a fim de persegui-los, apedrejá-los, inclusive, o que eles fazem? Vão fugir. Aí eles fogem de Icônio para Listra, depois para Derbe. Então vamos lá, voltando aqui, ó. Eles estão aqui em Icônio, agora acontece uma perseguição, eles fogem para Listra, uma cidade próxima ali, e depois eles fogem para Derbe. E nós vamos ver o que acontece ali também em Derbe. Talvez não hoje, por causa do tempo. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades dessa região chamada Licaônia, tá? E para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Eles não vão parar de fazer aquilo que eles estão fazendo, porque isso traz a eles problemas. Isso nunca. Eles não vão parar de pregar o evangelho em todos os lugares, porque eles podem ser mortos. Nunca. Mas, se eles puderem fugir da morte iminente, eles vão fugir para continuar pregando o evangelho em outro lugar. Mas eles não vão se livrar do evangelho. Ah, não, todo lugar que eu prego o evangelho, eles querem matar a gente. Eles vão continuar pregando o evangelho, independente do nível e do grau de oposição e de perseguição. Tudo bem? Isso é importante. Mas quando eles percebem que há um risco de vida e há possibilidade de fuga, eles saem fugidos ali da cidade e então fogem para outra cidade próxima chamada Listra e depois para Derbe. Mas o que eles vão fazer lá? Repetindo, anunciar o evangelho. Não tem como negociar isso. Eles não vão negociar, não, vamos parar de anunciar o evangelho, porque traz muito problema. O evangelho sempre vai trazer coisas, um retorno de pessoas que creem e pessoas que não creem. Isso a gente tem que se acostumar. Quando você pregar o evangelho a alguém, tem duas reações. Uma, ela vai crer. Outra, ela não vai crer. E alguns que não creem são mais violentos, né? São mais ofensivos. E nós temos que entender que faz parte do nosso chamado encarar as consequências da pregação do evangelho. E consequências pode ser a gente ser maltratado, menosprezado, xingaram a gente hoje, bullying, né, coisas desse tipo, e até pessoas quererem tirar a nossa vida em alguns lugares no mundo acontece isso literalmente, porque elas estão pregando o evangelho. Obviamente que se elas puderem fugir da morte, eles vão fugir e vão continuar pregando em outro lugar, mas tem pessoas que não conseguem e eles, portanto, vão morrer por causa do evangelho, como nós vimos Estevão morrer. Nós vimos Tiago, o primeiro apóstolo mártir, morrer por causa do evangelho. E outros que a gente sabe que morreram pelo evangelho. E até hoje acontece, né? Em alguns países do mundo aí. Agora eles saem, então, e eles fogem para Listra. Então, ó, mudei a corzinha, por quê? Porque está mudando de cidade. Então, agora eles estão aqui em Listra, né? Ou esse aqui, tanto faz, aqui Listra. Bom, eles saem ali, Icônio, e vão para Listra. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico. Olha lá, aleijado, paralítico de nascimento. E que nunca tinha conseguido andar. Então, um homem paralítico de nascença não sabia na vida dele o que era andar. Isso acontece também, você lembra que acontece isso com Pedro também, que ele é paralítico à porta do templo. Algumas coisas são paralelos, acontecem coisas semelhantes com Pedro e agora com Paulo e Barnabé. Esse homem ouviu Paulo falar, então esse paralítico, né, ele ouviu Paulo falar, pregar. Paulo fixa, do jeito que Pedro faz,
Quando Paulo fixou nele os olhos, ele olha para o homem, né? E viu que ele tinha fé para ser curado. Como se vê a fé de alguém, né? Interessante isso, porque a fé no contexto bíblico, por isso que Tiago fala, o livro de Tiago fala isso. A fé sem obras é morta, porque toda a fé verdadeira bíblica é possível ver quem crê. Porque existe atitudes, ações, coisas que externalizam aquilo que está dentro. Ah, eu creio, é algo interno, subjetivo, mas tem alguma coisa que a pessoa olha e fala assim: essa pessoa, ela crê, essa pessoa é uma pessoa de fé. Essa atitude que ela está tomando, a palavra que ela está dizendo é só de uma pessoa que acredita. Então, Paulo não consegue, ele não lê a mente aqui, ele não consegue ver a fé lá na mente do paralítico, não é isso. Tem alguma coisa que no paralítico ele percebe, que ele consegue identificar, que é fé. E fé para ser curado. Quando Paulo percebe isso, Paulo fala, olhando fixo nos olhos desse homem, talvez menosprezado na cidade, também muito provavelmente um homem que vivia de esmolas, pedinte, naquele lugar ali, né, talvez na porta da cidade, a gente não sabe exatamente, mas esse tipo de gente era muito semelhante, né, à vida delas na sociedade daquela época. Então ele olha, ele dá uma atenção para aquele homem com uma humanidade, e olha para um ser humano. E não só olha, como ele consegue perceber a fé desse homem para ser curado, e ele dá algo a esse homem que ele talvez não esperava, né? Ele fala em alta voz para esse homem: levante-se direito sobre os seus pés. Se levanta, se coloque reto aí sobre os seus pés. Ele dá uma ordem para aquele homem. O homem saltou e começou a andar. Juntamente com a pregação do evangelho, vinha sobre esses homens o poder do Espírito Santo, validando a pregação e abençoando pessoas com essas bênçãos do reino de Deus. O reino futuro que nós esperamos não terá doença nenhuma. O evangelho é o anúncio do reino de Deus, é um início, uma introdução no reino de Deus. Por isso, quando nós nascemos de novo, né, a gente então pode entrar no reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele não vai ter enfermidade. Então, o que acontece quando Deus cura alguém, por causa do evangelho, é como se fosse uma pitadinha da eternidade. É como se fosse a entrada, uma entrada de um grande jantar e banquete que virá na eternidade. É como se fosse, gente, uma antecipação pequenininha daquilo que todos terão na eternidade, saúde plena. A cura, os milagres de Jesus, dos apóstolos, e quando Deus faz isso hoje, é para isso, é para a pessoa perceber que o reino de Deus trará a ela uma plenitude de vida, inclusive no físico. E alguns experimentam isso no presente, outros não. Nem todos experimentam essa antecipação. Deus não cura todas as pessoas, mas algumas pessoas ele cura para nos lembrar que no reino de Deus haverá saúde plena e eterna. E aí Deus deixa então essas sinalizações, essas antecipações como ações que profetizam aquilo que vai acontecer no escatom, nos finais dos tempos, no reino de Jesus, né? Que não haverá ninguém mais aleijado, cego, surdo, nenhum tipo de enfermidade, nem na alma, né, no físico, nem no espírito, nada. Haverá uma cura, uma saúde completa, integral, né, na vida do ser humano por causa do reino de Deus. E o evangelho que causa isso em primeiro lugar, restaurando o nosso ser, a nossa existência, a nossa conexão com Deus. O evangelho traz primeiro a salvação do ser humano, do nosso distanciamento do Criador, e ele nos reconecta com ele, nos faz então filhos de Deus. E nesse caso, milagres estão acompanhando aqui, certo? Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito,
gritaram em língua licaônica. Aqui eu vou, eu não vou, eu vou deixar isso para a gente continuar semana que vem. Eu vou ler o texto e eu vou deixar os detalhes aqui para a semana que vem. Tá bom? Mas quando a multidão vê o que acontece, você percebe que sempre onde esses homens estavam, tinha gente junto, juntava a gente. Provavelmente pessoas ali já de Listra, já tinham ouvido falar de Paulo e Barnabé pelo tempo que eles estavam passando em outras cidades, ali próximas, né? Da Pisídia, né? Icônio e outras cidades. Então, olha, eles estão chegando aqui na nossa cidade, isso juntava a gente. Então, pessoas estavam presenciando esse ato e viram o paralítico. E pessoas que conheciam esse homem, gente, de nascença, da cidade ali. Não tinha como inventar esse tipo de coisa, entende? Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram na língua nativa. Paulo e Barnabé não falavam licaônico, né? Paulo falava vários idiomas, mas não essa. E eles gritaram o quê? Olha só o que eles gritaram. Os deuses, em forma de homem, desceram até nós. Quando o povo de Listra, quando eles viram o milagre, quando eles viram um homem aleijado, paralítico de nascença, levantar e andar, um homem que eles conheciam, na crendice deles, na mitologia, eles interpretaram isso da forma que eles entendiam o mundo. Ao invés de glorificarem a Jesus, a Deus, eles falaram o quê? Paulo e Barnabé são deuses em forma de homem. E é isso que a semana que vem que eu vou comentar. Da onde veio esse entendimento? Por que eles pensaram assim? E isso foi um tumulto, foi um problema seríssimo para Paulo e Barnabé. Eles tiveram que lidar, antecipando ainda, volta aqui na semana que vem, eles chamaram Barnabé, olha só, eles falaram que Barnabé era o Júpiter romano e que Paulo era um deus chamado Mercúrio. Eram deuses, na religião dos romanos, Júpiter lá, era o chefe dos deuses e Mercúrio era o mensageiro dos deuses. Tá? Como Paulo era aquele que estava falando, então Paulo era o mensageiro, era Mercúrio. E o outro por trás, quieto ali, observando, era Júpiter para eles. Então baixou ali, né? Os deuses se tornaram homens. E eles queriam não só identificar Paulo e Barnabé como deuses, mas eles quiseram fazer sacrifícios aos deuses, gente. Foi um tumulto seríssimo. Eles tiveram que lidar com uma situação que não tinha acontecido, pelo menos no relato de Lucas ainda. Aí o sacerdote de Júpiter, se Barnabé era Júpiter, ele tinha um sacerdote cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade. O sacerdote queria oferecer um sacrifício junto com a multidão. E os apóstolos, olha lá, ouvindo isso, eles tiveram que intervir. E aí começa então uma pregação, pequena pregação, pequena explicação de Paulo a estes homens. Porque eles rasgam, Barnabé e Paulo rasgam as roupas ali como um ato, né, de horror ao que estava acontecendo, profunda tristeza e indignação, e gritam, né, alto ali, gritam, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Dá um berro ali, porque é inadmissível o que eles estão fazendo. E Paulo e Barnabé, eles tentam e vão procurar explicar o que estava acontecendo, dizer quem eles realmente eram e o que tinha acontecido. Tá? Isso é uma consequência aqui, eles tiveram que ligar, um colateral, vamos dizer assim, da pregação do evangelho, na verdade, do poder do evangelho através de Paulo e Barnabé, uma cura de um paralítico, e teve um colateral. Qual foi o colateral? As pessoas, por não conhecer o evangelho, por não conhecerem a pregação ainda de forma correta, por estarem com mitologias e religiosidades pagãs profundas, enraizadas na formação deles, eles interpretam aquele milagre à luz daquilo que eles acreditavam, acreditando que o Deus deles, eles da mitologia, Júpiter e Mercúrio, depois vamos ver que eles têm nomes gregos também, deuses, baixaram ali na terra. E então vamos adorar Paulo e Barnabé.
vamos sacrificar touro, grinalda, traz tudo, vamos fazer um culto, porque esses homens aí são deuses na terra. E eles têm que lidar com isso aí. E essa lida de Paulo e Barnabé com essa situação, e por quê? Olha, eu vou parar perguntando, por que eles pensavam assim? Já meio que expliquei, mas eu vou melhorar semana que vem. E segundo, Paulo e Barnabé precisam então explicar o que estava acontecendo e rejeitar essa honra, esse endeusamento que aquele povo estava fazendo com eles. Tá? Então, quando nós pregamos o evangelho, quando acontecem milagres, o poder de Deus flui, né? O nosso maior ali trabalho para pessoas que não conhecem, e a nossa insistência é não receber glória nenhuma, nem honra nenhuma pelo evangelho e poder do evangelho. Toda glória e honra pertence a Jesus. Então nós vemos algo muito ruim, né, ainda hoje, de pessoas que usam o evangelho, usam o poder de Deus para se endeusarem, gente. Ao contrário do que Paulo e Barnabé está nos ensinando aqui. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembre-se disso. Tá ok? O tempo por hoje deu, para não ficar tão extenso, tão cansativo. A semana que vem a gente continua a leitura deste capítulo. Tá ok? Espero vocês para a gente continuar a leitura do capítulo 14, de 28 agora, na verdade, de 11 em diante. Eu não precisar dividir o capítulo novamente semana que vem. Tá ok? Um abraço, até quinta que vem para nossa leitura expositiva do livro de Atos.